Gente, vocês sabem o que se comemora amanhã? Por que do feriado de amanhã? É a farroupilha. Isso, é a farroupilha, feriado de farroupilha. Mas o que a gente está comemorando? O que a gente vai comemorar amanhã? Você sabe? Me ajudem aí. Hã? Liberdade? Independência do quê? Independência que não houve. É a revolução farroupilha. A revolução que acho que apanhamos. Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha é algo que os gaúchos se orgulham, né? Um bom gaúcho diria é uma barbaridade. Interessante, gente, que essa questão cultural, né? Porque hoje essa pilcha, a música, todo esse folclore que foi criado, na verdade, isso não foi em função da Revolução Farroupilha. Se olha hoje, né, agora durante a semana vai se comemorar a Semana Farroupilha, como se isso tivesse sido um grande feito, como se tivesse sido uma grande coisa que aconteceu, não que não tenha sido, né? Não quero desmerecer aqui o que tanta gente deu a vida, né, tentando algo. Mas às vezes a gente não sabe o que de fato moveu, o que se motivou, o que aconteceu naqueles dias. Na verdade, a Revolução Farroupilha, ela foi uma tentativa não, foi um levante que aconteceu a partir dos estancieiros, que eram homens que tinham muitas terras e que criavam gado, e do gado faziam charque. E eles estavam indignados com o Império, que eles tinham que pagar 25% de imposto sobre o charque que eles vendiam. Quando o charque gaúcho chegava no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, eles tinham que pagar 25%. E a indignação deles era que o charque uruguaio pagava 5%. Então eles foram lá, tentaram no Senado da época, tentaram resolver a situação, como acontece hoje, né, no nosso maravilhoso Senado Federal. Eles não resolveram e aí os gaúchos eles declararam guerra. E ali começou a Revolução Farroupilha. No tempo que se decorreu, foram 10 anos de revolução. Foi a maior revolução, a maior guerra civil que o Brasil teve. Teve várias outras revoluções, mas essa foi a que mais durou. Não foi a que mais morreu gente, morreram 3.000 e poucas pessoas, mas na época também já era muito, porque foi em 1735 que começou essa revolução. Então eles declararam guerra. E durante o período desses 10 anos aí, entrou alguns ideais, uma tentativa de separação do Império, aqui do sul, né, do Império. Mas, na verdade, as tropas farroupilhas, elas tinham uma maneira de guerrear que era guerrilha, né? Não eram grandes tropas. Então eram guerrilhas que eram feitas e houveram, se não me falha a memória, 50 e poucos combates. E óbvio, né? O exército imperial era mais forte, ainda que os gaúchos resistiram bravamente, mas eram mais fortes. Mas na verdade, irmãos, a Revolução Farroupilha ela também trouxe uma marca para o Rio Grande do Sul que não se fala e que não é de se orgulhar. Houve muito derramamento de sangue inocente, né? Na verdade, ela começou por interesse dos poderosos, da elite da época gaúcha, né? E quem eles usaram como soldados, como combatentes, além dos peões que eles tinham nas fazendas, na criação de gado, eles usavam escravos e índios. Interessante que a maioria dos escravos que eles usavam não eram os seus escravos, porque eles não queriam dar a sua mão de obra. Então o que eles faziam? Eles capturavam escravos de outros, escravos que haviam fugido, escravos que estavam no lado do Império, combatendo também, eles capturavam esses homens e faziam uma promessa para eles. Vocês combatem, vocês fiquem junto com nós nas nossas fileiras e no final da guerra, quando nós vencermos, nós vamos libertar vocês. Nós vamos dar alforria para vocês da escravidão. Na verdade, eles nunca pretenderam fazer isso. Foi uma grande mentira. Eles nunca pretenderam libertar os escravos. Tanto que uma das coisas mais horríveis que aconteceu durante essa revolução é conhecida como o massacre de...
Me fugiu o nome. Deixa eu ver se eu anotei. De Porongos. O massacre de Porongos. O massacre de Porongos foi onde um dos líderes dos farroupilhas, os caras que comandavam a tropa, né, um homem chamado David Canabarro, ou Davi Canabarro, ele fez a história conta que ele fez um acordo com o Império, um dos líderes do Império, que cuidava das tropas do Império, do Brasil, né? Que ele fez um acordo com eles. Olha, iam se render, mas eles iam fazer algo antes de se render. Eles iam assinar um tratado, então, de rendição, enfim, mas eles iam fazer algo antes, porque eles tiveram um problema. Eles chegaram no final, não ganharam a guerra e eles não queriam libertar os escravos, não podiam libertar os escravos. Então eles fizeram algo. O Canabarro, ele desarmou, eles eram, os negros, os farroupilhas eram chamados de lanceiros negros. Ele desarmou eles um dia antes, marcou hora, dia, local, com o comandante do outro exército e entregou eles e eles foram massacrados. Isso aconteceu em Porongos. Mais ou menos 100 homens foram mortos ali. Eles não lutaram porque eles não tinham arma, eles estavam sem arma. Alguns conseguiram fugir, alguns poucos conseguiram fugir, mas eles foram mortos. Então, a Revolução Farroupilha, na verdade, existe uma piada, né? Não sei se é bem piada, mas que diz que a Revolução Farroupilha foi uma guerra que nós perdemos, fingimos que empatamos e festejamos como se houvéssemos ganho. Essa é a Revolução Farroupilha. É isso que a gente comemora. Na verdade, esse folclore todo que a gente comemora, e que é legal, que eu acho bonito, todo ano eu quero ter uma pilcha, né? Só que nunca chega na vez. Chega em setembro, sempre teve outras prioridades e não chegou na vez de comprar pilcha. Sempre quis ter uma. E é legal, eu acho muito legal o folclore, a tradição, mas isso que nós comemoramos, isso que acontece, as festas todas que acontecem hoje, isso, na verdade foi algo criado 100 anos depois da Revolução. Então foram criados fatos, foram criados folclores, tradições, e que é legal, que nos deu uma tradição, nos deu uma identidade, né? A gente se orgulha de dizer que é gaúcho, né? Se orgulha de dizer que é aqui do sul, né? Então é legal isso, criou uma identidade para nós. Mas a guerra, talvez como todas as guerras, né? Não sei se em alguma guerra tem honra. Porque normalmente uma guerra ela começa por motivos escusos, por motivos de homens querendo mais poder. A Segunda Guerra Mundial foi um caso bem forte disso, né? Onde o Hitler queria ter uma raça pura e achou que o resto, tudo que não era alemão, tinha que ser morto, tinha que ser dominado, tinha que ser subjugado, né? Então, uma guerra que matou milhões de pessoas, por quê? Por causa de um louco? Por causa de um psicopata que queria ser o dono do mundo. Então tem tantas coisas que acontecem nesse sentido, né? As guerras modernas aí sempre tem por detrás um interesse humano, de poder, de dinheiro, né? Sempre tem alguma coisa por detrás. Isso é o homem. Isso é a natureza do homem caído. E pensando um pouco nessas coisas todas, essa semana, começaram a me vir alguns textos à mente, eu queria compartilhar com vocês. A gente lembra também do hino rio-grandense, né? E eu estava lembrando que diz que foi no 20 de setembro o precursor da nossa liberdade. O 20 de setembro, na verdade, foi a data que os farrapos, os farroupilhas, eles entraram e, de uma certa forma, dominaram a cidade de Porto Alegre. Mas a cidade de Porto Alegre nunca teve de acordo e nunca teve ao lado dos farroupilhas. Nunca teve. Tanto que a capital durante a revolta ali foi na cidade de Piratini, no sul do estado. Então, mas é comemorado o 20 de setembro como precursor de nossa liberdade. Uma coisa interessante que os farrapos e a Revolução Farroupilha geraram uma espécie
consciência, uma espécie de tentativa, uma espécie de esperança de o país, os estados, que na época não eram chamados de estados, eles podiam de alguma maneira conseguir se libertar e se tornar uma república. E isso veio acontecer mais tarde, né? A gente sabe que a república ela foi instituída em 1889, então foi ali logo depois também, alguns anos depois que terminou a Revolução Farroupilha. E eles inspiraram outros a se levantarem também e tentar a liberdade, né? Inspiraram algumas outras revoltas que também aconteceram. E o marco disso é 20 de setembro, então, falando de Revolução Farroupilha. E pensando sobre essas coisas, pensando nessa tradição, pensando no que nós comemoramos, na revolução que comemoramos, né? Eu estava lembrando que não foi no 20 de setembro, mas foi na cruz que Jesus travou uma batalha por nós. Jesus guerreou, né? Vocês lembram disso? E eu acho que a gente podia trazer algumas coisas à nossa memória hoje para nos dar esperança, no sentido do que aconteceu, do que Jesus fez por nós mais uma vez, né? Ali o hino rio-grandense diz que o 20 de setembro foi o precursor da liberdade. Precursor é aquele que vem antes anunciando algo. E nós vemos que, se a gente for olhar, fazendo um paralelo, usando como uma analogia, o reino de Deus teve um precursor também. Na verdade, teve vários precursores, né? Vários profetas falavam sobre a vinda do Messias e do reino de Deus. O último deles foi João Batista. E João Batista ele começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E interessante que logo depois, isso em Mateus 3:2, em Mateus 4:17, quando Jesus, ele depois de ser tentado, ele passou 40 dias no deserto sendo tentado, ele venceu Satanás ali nas tentações, venceu as tentações, e ele volta e começa a pregar. Vocês lembram a primeira pregação que Jesus fez, o que ele falou? Qual o assunto que ele abordou? Arrependimento. O que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus ele como que chancela, ele diz: olha, o que João falou é verdade, chegou o tempo, chegou o dia, chegou a hora. Mas Jesus ele não vem apenas como um precursor também para anunciar algo, para anunciar que o reino estava próximo, que o reino tinha chegado. Mas Jesus ele vem conquistar algo, ele vem conquistar o reino. Vocês lembram que todos nós éramos escravos? Lembram? Nós éramos escravos de quem? De quem mais? Do diabo, da morte. Nós estávamos escravizados. Era como se existisse um grande império das trevas, né? E sobre o qual todos nós estávamos escravizados. A gente queria muito se libertar desse império, a gente queria pegar em armas para lutar contra esse império, a gente desejava liberdade, desejava ser livre, desejava viver de uma maneira livre e diferente, mas a gente não conseguia. Jesus, ele toma a iniciativa e ele conquista essa liberdade para nós. Em Colossenses 1:13 e 14 tem um texto que a gente fala muito aqui, que diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus ele nos liberta do império das trevas. Ele nos transporta para o reino da luz. Quando Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Jesus ele não apenas aponta o reino, mas ele abre uma porta. Ele próprio se torna a porta que dá acesso de nós sairmos do império da escuridão e entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus. Então Jesus ele não apenas vem como um precursor, mas ele vem também como aquele conquistador, vou usar aqui a palavra dentro do contexto que nós estamos falando, ele vem como revolucionário, né? Ele vem travar uma batalha contra um império poderosíssimo e ele vence. No hino rio-grandense tem uma outra frase que a gente se orgulha,
em cantar e é legal mesmo. E diz assim: mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Irmãos, para conquistar a nossa liberdade, Jesus ele travou uma guerra. Ele batalhou e travou, ele peleou, como diz o gaúcho, né? Ele peleou contra o diabo, ele peleou contra o pecado e ele peleou contra a morte. E ele venceu. Ele venceu lá na cruz. Ele venceu do diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. O pecado durante a vida inteira, ele mostrou, ele viveu e ele cumpriu a lei e ele nunca pecou. O diabo, eu diria que ele venceu no Getsemane, quando ele foi oprimido de todas as formas, a ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele completa dizendo: olha, mas não faz a minha vontade, faz a tua, Pai. Ele nos ensina um princípio ali, de que nós podemos orar e dizer: Senhor, me livra disso, passa isso de mim, não permite que isso aconteça. Nós podemos orar, mas acima de todas as coisas está a vontade do Pai, e a gente precisa desejar a vontade do Pai. Jesus desejou a vontade do Pai, ele cumpriu a vontade do Pai, ele foi até as últimas consequências. O nosso hino, ele diz: mostremos valor, constância. Se a gente olhar para Jesus, Jesus mostrou obediência, ele mostrou determinação, ele mostrou valor, ele teve constância, e por amor de cada um de nós, ele venceu. Ele entregou sua vida e venceu uma batalha que era nossa, uma guerra que era nossa, mas nós éramos incapazes de vencer. A gente podia lutar e a gente lutou, né? Cada um de nós tem suas experiências, suas histórias, sua experiência de vida para dizer: eu lutei tanto, com tanta força, de tantas formas para tentar vencer e eu nunca consegui. Mas Jesus venceu por cada um de nós. Jesus venceu por mim e venceu por ti. Tem um texto que eu gosto demais, que fica em Apocalipse 5, no versículo 9 e 10. Diz assim: e eles cantavam um cântico novo. O cântico dizia: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eu acho linda essa citação, canções são feitas sobre essa citação do livro de Apocalipse, mas o que é lindo aqui, irmãos, em um primeiro momento pareceu trágico, mas é algo lindo, é que o sangue de Jesus nos comprou, nos libertou da nossa escravidão. O sangue de Jesus fez isso. Houve um preço muito caro que foi pago. A moeda utilizada não foi o real, não foi o dólar, não foi o Bitcoin, não foi nada disso. A moeda usada foi o sangue de Jesus. O poderosíssimo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que cobriu todos os nossos pecados. Foi o sangue de Jesus que nos libertou das trevas. Foi o sangue de Jesus que nos deu entrada no reino dos céus. Foi o sangue de Jesus que fez tudo isso. Foi a obra de Cristo consumada naquela cruz. Interessante que Jesus, ele é verdadeiro. E ele nunca nos enganou e nunca vai nos enganar. Eu citei antes a conspiração que foi feita contra os lanceiros negros ali na Revolução Farroupilha. Nós não precisamos ter medo que algo semelhante vai acontecer da parte de Jesus. Ele nunca vai nos entregar para o inimigo. Ele nunca vai nos entregar para o inimigo, irmãos. Nunca. Ele pagou com a sua vida para que nós pudéssemos ser livres do inimigo. Amém? Ele pagou, ele deu sangue. O sangue de Jesus foi o único sacrifício aceito por Deus para a remissão do pecado. Todo o sangue de animais que era derramado na antiga aliança, a palavra diz que ela afastava, esse sangue é como se afastasse o pecado do homem, mas não cobria o pecado do homem, não pagava o pecado do homem. Tanto que o sacrifício tinha que ser feito uma vez por ano, e lá em Hebreus 10 a gente lê que esse sacrifício era feito para lembrança do pecado, para lembrar do pecado.
De uma certa forma, a gente pode dizer que na lei o sacrifício era feito pelo pecador para dizer: eu sei que eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Quando Jesus derramou o sangue dele chegou diante do Pai, e o Pai disse assim: está resolvido, a dívida está paga. Não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício. Não é mais necessário derramamento de sangue. Jesus conquistou isso tudo para nós, irmãos. E em Apocalipse 1:5 tem um texto semelhante que diz de Jesus que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Irmãos, não tem ninguém debaixo aqui na terra que não esteja debaixo da soberania do governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles podem fazer o que quiserem, pensar o que quiserem, articular o que quiserem, enganar quem quiserem, corromper, ser corruptos, independente do que for, mas um dia vão prestar contas ao nosso Rei dos Reis. Ele é soberano. Ele é soberano. A gente tem falado muito aqui de orar pela nossa nação, de orar pelo nosso estado, de orar pela nossa cidade, enfim, orar pelas autoridades, um ensino que Paulo também traz para a igreja. Nós devemos orar pelas autoridades, e temos que fazer isso mesmo, mas, irmãos, a nossa esperança ela está na autoridade suprema do Senhor Jesus. É nele que nós temos que olhar, para ele que nós temos que olhar, e é nele que nós temos que confiar. Amém? Ano que vem a gente vai ter eleições, né? E está pintando ser um troço meio estranho, né? Uma coisa meio estranha. Nós vamos orar para que a vontade de Deus seja feita, tá? Para que a vontade de Deus se cumpra e que aconteça. Às vezes a gente pensa assim: Deus quis que o fulano de tal fosse o presidente, que fosse corrupto, que fosse ladrão, que roubasse tudo, que fizesse. Será que queria? Será que realmente esse era o propósito de Deus para ele? Lógico que não. Né? O povo escolheu, Deus permitiu, o cara fez o que fez. Né? Agora a gente percebe que existe uma verdadeira batalha espiritual sendo travada sobre os céus do nosso país. É literalmente uma batalha do bem contra o mal. Literalmente. E o que nós podemos fazer? Pegar em armas? Não é a solução. Né? O que nós podemos fazer é orar, é clamar, é nos posicionar também. Eu entendo que a gente precisa se posicionar como igreja, como cristãos, né? Precisa se posicionar do lado daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Né? A gente precisa fazer isso. Agora, a gente precisa orar e confiar que o Rei dos Reis está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Porque senão a gente pira. Senão a gente fica... Tem crise de depressão, tem crise de ansiedade, tem... Como chama aquela outra... crise de pânico, né? Quando se a gente ficar olhando a notícia aí, a gente tem crise de pânico, né? Então a gente precisa ficar olhando para Jesus, não tirar os olhos de Jesus. O texto continua dizendo, vou ler de novo aqui, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Jesus ele não apenas nos libertou da escravidão. Ele nos libertou da escravidão, do império das trevas. Ele nos trouxe para dentro do reino de Deus, no reino da luz. Mas ele nos fez um reino de sacerdotes. Cada um de nós aqui é sacerdote. E como sacerdote, cada um de nós aqui estende o reino de Deus. Reflete o reino de Deus. Instaura o reino de Deus no contexto de vida que nós estamos vivendo. Cada um de nós é chamado para fazer isso.
Quando a palavra diz que Jesus nos fez um reino de sacerdotes, ele também está dizendo que ele nos deu autoridade e posição. Vocês lembram que no Éden, Adão, ele recebeu a autoridade de Deus? Vocês lembram? Ele recebeu a autoridade de Deus para gerenciar o Éden, dar nome aos animais, cultivar a terra. Ele recebeu a autoridade da parte de Deus. Os animais, a natureza em si, ela estava debaixo da autoridade de Adão. Quando ele pecou, o que ele fez com a autoridade que ele havia recebido de Deus? Ele pegou a autoridade e entregou para o diabo. Ele pegou a autoridade que Deus tinha dado para ele e entregou para o diabo. O que Jesus fez na cruz? Ele pisou na cabeça da serpente. Ele pegou a autoridade que ele tinha roubado do homem. E não pegou a autoridade para si e disse assim: isso é meu, isso me pertence, eu não vou mais dar para ninguém porque vocês só fizeram bobagem com a autoridade que eu dei para vocês. Não, Jesus, ele toma a autoridade e devolve para o homem. Ele dá para o homem. Essa é a autoridade do meu Pai, ela é tua. Tu é um sacerdote no reino do meu Pai. Irmãos, isso é muito grande, é muito poderoso. Nós somos sacerdotes de Deus. Num reino da luz. As nossas atitudes, nossas palavras, nosso comportamento refletem o reino de Deus. Erramos? Erramos. Porque em nós ainda existe algo chamado carne. E essa carne, ela luta contra o Espírito. E a carne cede ao pecado. Mas na essência, na nova natureza que nós temos, que nós recebemos através do sangue de Jesus, nós somos uma nova criatura. E nessa nova essência, não existe pecado. O nosso espírito é limpo e a partir do Espírito emana a autoridade. A partir do Espírito emana a autoridade para estender o reino de Deus. Então, irmãos, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Mudando um pouco de contexto, mas usando a mesma frase, mostremos valor e constância. Jesus mostrou valor, constância, coragem, obediência, ele mostrou tudo. Ao fazer isso, ele conquistou tudo isso para nós. Para nós podermos mostrar valor, constância, obediência. Jesus conquistou isso para nós. Sabe, não adianta esperar que nós vamos encontrar na nossa força natural, na nossa carne, valor, constância e obediência. Nós não vamos encontrar. Não adianta insistir. Se a gente fizer quando a gente, na minha época de escola, quando a gente era piazinho lá, até terceira, quarta série, na época, tinha uma prova que eu amava fazer. Chamava autoavaliação. Eu nunca tirava 10, mas nunca ficava abaixo de 9,5. Se a gente fizer uma autoavaliação hoje e colocar na balança as tentativas que a gente faz, que a gente tem feito, que a gente já fez, que a gente continua fazendo, os nossos esforços para nos sentir amados, aceitos, vencer o pecado, se a gente fizer uma autoanálise crítica disso, a gente vai se dar conta de uma coisa. A gente sempre encontrou a mesma parede. Frustração, desânimo, culpa, condenação. Mas quando a gente muda e não busca mais esse vencer ou esse fazer para ser aceito por Deus, mas a gente busca Cristo que já fez para que nós fôssemos aceitos, a gente não encontra mais a condenação, a gente não encontra mais a culpa, a gente não mais esbarra nessas coisas, porque hoje nós sabemos quem nós somos. Nós somos uma nova criatura, nós somos amados, somos aceitos por Deus. Antes o Pedro falou aqui da questão de nós estarmos preparados para a volta do Senhor. Né? Irmãos, eu entendo que não é uma questão de nós nos preparar mais, sabe? Nós temos que estar prontos. Quando nós cremos,
naquilo que Jesus fez na cruz, isso nos dá a condição e a consciência de nós estarmos prontos para a volta do Senhor, que seja iminente, que dure mais algum tempo, não sei. Isso é um assunto que para mim está completamente resolvido. Eu entendo, né? Não quero contradizer de maneira nenhuma. O estar preparado eu entendo o estar preparado é justamente isso, ter essa convicção. Eu sou filho, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo de Satanás, eu não sou mais escravo da minha carne, eu não sou mais escravo do mundo, eu sou filho de Deus. Ponto. E a partir dessa identidade eu começo a viver. Eu começo a desenvolver a minha salvação. Eu começo a dar passos que mostrem, que projetem o reino de Deus. Amém, irmãos? Cada um de nós que crê no Senhor Jesus está preparado. Quando eu era adolescente, até, sei lá, já era casado até, eu tinha muita dúvida e medo de Jesus voltar. Porque, às vezes, dependia do dia, se ele me pegasse naquele dia, eu ficava para trás. Tinha jeito. Não tinha jeito. Como é que, né? Não tinha como. Mas, na verdade, eu preciso confiar nas minhas obras ou na obra de Cristo. Qual é a obra que me qualifica a passar a eternidade com Deus? A minha ou a de Jesus? A de Jesus. É a única obra que me qualifica a estar com Deus. A partir da obra de Jesus, nós recebemos autoridade, poder, nós recebemos liberdade para viver uma outra lei, que não é mais a lei de Moisés, mas a lei do Espírito. Para viver essa nova lei, essa nova forma de viver a vida, na verdade nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida, ela está coberta pelo sangue do Cordeiro. Cada vez que Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. E isso é a nossa garantia, irmãos. Nada além disso pode nos dar garantia de vida eterna. Apenas o sangue de Jesus. E Pedro, ele fala algo interessante, ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro, ele tem uma consciência clara que a nossa passagem nesse mundo, como nós entendemos ele hoje, como nós vemos ele hoje, é uma passagem, mas é passageira, tem tempo determinado. E durante esse tempo, ele insiste, ele diz: olha, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu entendo que Pedro, ele tem uma forma diferente de dizer o que Paulo diz, que a carne não funciona. Pedro, ele diz: olha, não se apoiem na carne de vocês, fujam disso, isso não funciona, porque a carne guerreia contra a alma. Vocês não são cidadãos dessa terra. A cidadania de vocês, ela não é mais das trevas. Em Filipenses 3:20, Paulo diz: a nossa pátria, ela, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é celestial, a nossa pátria, a nossa cidadania. Nós somos homens e mulheres do céu. Vocês lembram em João 1:17, se não me falha a memória, que diz que aqueles que creem no Senhor, eles não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus, nasceram do alto. Ali é interessante, a palavra diz que nós nascemos do alto. Nós somos gerados do alto, nascemos de Deus. Essa é a nossa cidadania. Se lá na nossa carteira de identidade constasse a nossa... como chama? Quando tu nasce num país? A nossa nacionalidade espiritual, o que estaria lá? Cidadão do céu. Cidadão do reino de Deus. Olha que tremendo isso, irmãos. É tremendo, é demais tudo isso. 2 Tessalonicenses, falando de constância, né? Mostremos valor, constância. 2 Tessalonicenses 3:5 diz: o Senhor conduza os seus corações
ao amor de Deus e a perseverança ou a constância que vem de Cristo. É possível para nós sermos constantes na nossa vida espiritual? Sim, sim. Sim ou não? Sim. Para mim, Abel, é possível ser constante? Não. Na carne? Na carne não. Não, né? Só em Cristo. É possível eu ser constante na minha vida espiritual por causa de Jesus, mas só por causa dele. Não depende de mim. Não depende das boas coisas que eu faço ou das más que eu também acabo fazendo. A constância na minha vida espiritual precisa ser através da vida do Filho de Deus em mim. Por isso que Paulo nos ensina a não tirar os olhos de Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa nova cidadania, do nosso novo país, né? Ele é o dono, Ele é o governante, Ele é aquele que governa, Ele que tem toda a autoridade, é a Ele que nós pertencemos, é através dEle que nos movemos e é através dEle que nós vivemos. Amém? Então, gente, se a Revolução Farroupilha foi a guerra que nós perdemos, fingimos que empatamos e festejamos como se tivéssemos ganho, trazendo isso para aquilo que eu estou falando aqui, para conquistar a nossa liberdade, houve uma guerra que nós não lutamos, mas nós temos certeza que vencemos e festejamos dando glória ao nosso Senhor. Amém? Essa foi a grande batalha pela nossa vida. Talvez virão muitas batalhas aqui nessa terra, talvez muitos conflitos, muitas coisas ainda vão acontecer nesse tempo que nós estamos aqui, vivendo na terra como nós conhecemos ela hoje. Mas a grande batalha que nós não éramos capazes de vencer já foi vencida por Jesus. E Ele entregou isso para nós, deu para nós. Na outra semana eu falei de Jesus como nosso grande campeão, lembram? E Ele compartilhando as medalhas conosco. Pois é, Jesus como nosso grande guerreiro, venceu a batalha e trouxe o despojo e entregou para nós. Amém? Vamos orar? Acho que a gente podia terminar com uma canção, Genésio. Pode ser uma dessas que vocês fizeram aqui. Senhor, obrigado.